Olá, tudo bem contigo? Eu me chamo Robson e eu criei esse canal aqui no intuito de te mostrar como é que está sendo a minha evolução na academia. Nessa semana agora, completou 7 semanas que eu comecei a academia. E o que eu pude perceber é que eu já consegui ganhar 2 quilos e também consegui evoluir nos equipamentos e na quantidade de repetições. No vídeo de hoje, eu vou te contar os alimentos que eu estou ingerindo e vou também usar o ChatGPT para ele calcular junto com a gente as quantidades de proteínas, de carboidratos, de gorduras, para ver se eu estou conseguindo bater as metas dos macronutrientes ou não, para ver se eu preciso melhorar nessa questão. Então eu vou abrir aqui o ChatGPT para a gente fazer essa pesquisa, tranquilo? E aí eu vou perguntar para ele se ele pode calcular para mim essas quantidades de proteínas, carboidratos, gorduras, e se eu ainda não estiver conseguindo bater, para que ele possa me ajudar. Então vamos começar aqui. Olá, você pode me ajudar a calcular as quantidades de macronutrientes que eu estou ingerindo na minha alimentação diária? Ele respondeu o seguinte: claro que sim. Me passa o que você costuma comer em um dia, com quantidades, se possível, que eu calculo os macronutrientes, proteínas, carboidratos e gorduras para você. Se quiser, posso também calcular as calorias totais, somando o cardápio do dia. Se já tiver anotado ou quiser copiar de algum aplicativo, pode colar aqui. Então eu vou dizer para ele o que eu como no dia. Eu não como carne. E também eu não costumo comer coisas com origem animal. Então, o meu café da manhã é um shake proteico, que eu faço principalmente com a proteína da Growth e mais alguns ingredientes. Eu vou copiar aqui para o ChatGPT essas quantidades para ele calcular direitinho. São 35 gramas do blend vegano da Growth. É o blend de arroz com ervilha, sabor natural. Aí também são 35 gramas de castanha de caju, 35 gramas de farelo de aveia. Aí eu consumo 15 gramas de uma mistura de farinhas, com mais 20 gramas de sementes misturado com frutas secas. Então são 20 gramas de uma mistura de semente de abóbora, linhaça dourada, linhaça marrom, gergelim, quinoa, pepita de girassol, uva passa, ameixa seca, tâmara seca e chia. E tem mais 15 gramas de uns pós que eu misturo também. Vou botar aqui 15 gramas de uma mistura de maca peruana, farinha de coco, farinha de maracujá, psyllium, farinha de grão de bico, pitaia em pó, gengibre em pó, cacau em pó e pó de guaraná. Aí 3 bananas, 280 gramas de mamão. Pronto, esses ingredientes aqui é do meu shake matinal. Aí eu vou incluir agora também o que eu almoço e o que eu janto, que é a mesma coisa. Só que é comida de panela, no caso. Em cada refeição, eu como 200 gramas de arroz temperado, arroz integral temperado. Aí, como são 2 refeições, então eu como 400 gramas de arroz integral temperado. Além disso, eu também como 350 gramas de cuscuz, temperado também. 350 gramas de cuscuz não transgênico, é muito importante dizer isso. Não transgênico, temperado. Ah, eu vou incluir aqui os ingredientes desse tempero, que é o quê? É alho, cebola, pimentão, pimenta de cheiro e tomate. Eu também tempero o cuscuz da mesma forma que o arroz. Aí 375 gramas de feijão e 375 gramas de salada. Essa salada, ela tem batata inglesa, cenoura e beterraba. E o feijão é o carioca ou preto. Pronto, é basicamente isso aqui que eu como no dia. Eu vou dar um enter aqui para ver se eu tô consumindo as quantidades corretas, se eu preciso melhorar. Pra gente ir evoluindo e ver se a gente consegue ganhar mais peso, né? Por enquanto eu ganhei 2. Vamos ver se a gente consegue melhorar isso daí. Vou dar um enter aqui. Analisando. Aqui estão os totais aproximados da sua alimentação diária. Proteínas 102,1, carboidratos 501,1, gorduras 41,8. E calorias totais 2.744 quilocalorias. Se quiser, posso te ajudar a ajustar essa dieta conforme seus objetivos: ganho de massa, perda de peso, manutenção, etc. É só me dizer o que você está buscando. Eu estou buscando ganho de massa muscular. Só que eu quero que ele me diga aqui agora quantas calorias eu preciso para poder eu pelo menos manter e quem sabe, né, ganhar massa muscular. Eu vou perguntar aqui para ele quais são os dados que ele precisa para ele me dizer isso aí. O que você
precisa para calcular a quantidade? Eu vou aproveitar e perguntar também a quantidade de proteínas que eu preciso ingerir. De proteínas e de calorias que eu preciso para ganhar massa muscular. Boa! Para calcular as proteínas e calorias ideais para ganho de massa muscular, preciso dessas informações: sexo, idade, altura, peso atual, frequência e intensidade dos treinos, 3 vezes por semana, musculação pesada, treino funcional leve, etc. Objetivo específico: ganhar massa com o mínimo de gordura possível. Bulk mais agressivo, outro, pode explicar. Com isso, faço os cálculos com base nas fórmulas do TDEE, gasto calórico total, e nas recomendações atuais de proteína para hipertrofia. Quando quiser, é só me mandar essas infos. Pronto, perfeito. Então eu vou colocar aqui: masculino, idade 30 anos, altura 185 centímetros, peso atual 74 quilos, frequência e intensidade dos treinos 7 vezes por semana. Musculação normal, nem leve nem pesada. Objetivo específico: ganhar massa com o mínimo de gordura possível. Vou até copiar e colar aqui. Show, vou enviar. Aí ele respondeu: agora que eu tenho todas as informações, vou calcular as suas necessidades calóricas e de proteína. Para o cálculo de calorias, primeiro, a taxa de metabolismo basal, TMB. Vamos calcular usando a fórmula de Mifstigior. E número 2, gasto calórico total, TDEE. Vamos ajustar com base no seu nível de atividade, 7 treinos por semana. Para a proteína, a recomendação é de 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilo de peso corporal, para otimizar o ganho de massa muscular com o mínimo de gordura possível. Vou fazer os cálculos agora. Aqui estão os cálculos para o seu ganho de massa muscular. Taxa de metabolismo basal, TMB, 1.751,25 quilocalorias por dia. Gasto calórico total, TDEE, 2.714,44 quilocalorias por dia. Proteínas entre 118,4 e 162,8 por dia. E calorias para ganho de massa entre 3.014,44 e 3.214,44 quilocalorias por dia. 300 a 500 calorias a mais que o TDEE. Esses valores são uma boa base para você ajustar a dieta conforme vai ganhando massa. Se precisar de mais alguma coisa, estou por aqui. Então vou fazer aqui a comparação, né? Ele disse que eu preciso entre 3.014 e 3.214 para poder ganhar massa muscular. E eu estou consumindo, vamos ver, 2.744. Realmente eu estou precisando ingerir mais calorias para poder ganhar mais massa muscular. Realmente tá pouco. Proteínas eu estou ingerindo 102,1 gramas. E ele disse que é entre 118,4 e 162,8. Também estou deixando a desejar na proteína, hein? Realmente preciso comer mais proteína. Talvez aumentar aqui a quantidade de proteína vegana. Aumentar essas quantidades aqui de feijão, de castanha, que também tem muita proteína, né? Então realmente tô deixando a desejar, vou começar a comer mais também. Então, vou perguntar aqui pra ele quanto é que eu vou precisar de gorduras e de carboidratos, pra ver se eu também tô deixando a desejar. Vamos ver aqui. Quanto de carboidratos e de gorduras eu preciso? Agora que temos as calorias totais, podemos dividir os macronutrientes, carboidratos e gorduras com base nas proporções ideais para ganho de massa muscular. Proporções típicas: carboidratos entre 4 e 7 gramas por quilo de peso corporal, vai depender da sua identidade de treino e metabolismo, e gordura de 0,8 a 1 grama por quilo de peso corporal. Vou calcular essas quantidades com base no seu peso e nas calorias totais de ganho de massa, entre 3.014 e 3.214. Vamos lá. Aqui estão as quantidades de carboidratos que você deve consumir para otimizar o ganho de massa muscular com base nas suas calorias totais para ganho de massa. Carboidratos entre 474 e 502 gramas por dia e gorduras entre 282 e 285 gramas por dia. Esses valores são ajustados para as calorias que você precisa consumir. Se precisar de mais algum ajuste ou de uma outra ajuda com a dieta, é só falar. Vamos ver aqui, carboidratos entre 474 e 502. Vamos ver como é que tá a minha. Carboidrato 501,1. E a que eu preciso é entre 474 e 502. Pelo menos o carboidrato tá batendo, né? Agora as gorduras, 282 e 285. A minha é 41,8. Realmente eu preciso comer mais gordura. Eu esqueci aqui de avisar que eu tô comendo azeite. Aí eu acho que com esse azeite melhora, né? Mas mesmo assim, ainda tô muito longe de bater
a quantidade que eu preciso de gordura, 282 gramas. Realmente estou precisando comer mais gorduras mesmo. Então, como você pode ver, eu preciso consumir mais gorduras, mais proteínas e mais calorias para poder ganhar massa muscular. Estou realmente deixando a desejar. Então eu vou começar a comer mais comida de panela e também fazer 2 shakes, porque com essas quantidades de alimentos que eu tô comendo todo dia, eu não tô batendo as minhas metas. Então realmente vou precisar comer mais para poder eu ter um ganho efetivo de massa muscular. Então eu vou perguntar aqui para ele justamente isso, baseado no que eu como, o que eu posso aumentar para eu poder bater essas metas. Vou perguntar aqui para ele, baseado no que eu como eu poderia aumentar a quantidade de comida para bater a quantidade que preciso dos macronutrientes? Ele respondeu aqui: para alcançar as quantidades ideais de carboidratos, gorduras e proteínas, podemos ajustar sua alimentação diária, incluindo alimentos que sejam densos em calorias e macronutrientes. Vou sugerir alguns ajustes com base nos alimentos que você já consome e nas suas necessidades. A aumentar proteínas. Você já consome alguns alimentos ricos em proteínas, mas você pode adicionar mais fontes de proteína de alta qualidade. Proteínas vegetais. Adicionar mais blend vegano, que é o de arroz com ervilha, ou incluir tofu e tempê. Leguminosas. Aumentar a quantidade de feijão ou adicionar lentilhas e grão de bico. Proteína em pó. Considerando o seu objetivo de massa, uma dose extra de proteína isolada ou whey protein pode ajudar. No caso, eu vou ficar com essa daqui. Aumentar a quantidade de blend vegano e a quantidade de feijão. A partir do próximo mês, agora de maio, já vou começar a aumentar. Aumentar carboidratos. Você já consome arroz integral e cuscuz, mas pode ser interessante incluir mais fontes de carboidratos complexos e frutas. Mais arroz integral e cuscuz. Você pode aumentar as quantidades de arroz integral e cuscuz no seu dia. Batata doce. Uma excelente fonte de carboidratos para energia duradoura. Frutas. Aumentar o consumo de mamão, banana, ou incluir frutas como manga, abacaxi e pera. Elas são ricas em carboidratos e também possuem fibras e vitaminas. Aveia. Já consome farelo de aveia, mas pode aumentar a quantidade ou adicionar aveia em flocos. É uma excelente fonte de carboidrato e fibra. Aumentar gorduras. Você pode incluir mais fontes de gorduras saudáveis para aumentar as calorias de forma equilibrada. Oleaginosas. Já consome castanha de caju, mas pode aumentar a quantidade ou incluir outras oleaginosas como amêndoas, nozes, macadâmias e castanha do Pará. Óleos saudáveis. Adicionar mais azeite de oliva extra virgem ou óleo de abacate às refeições. Abacate, uma excelente fonte de gorduras boas e calorias extras. Adicione às saladas ou smoothies. Manteiga de amendoim ou de amêndoas. Outra opção densa em calorias e gorduras saudáveis. No caso, acho que eu vou colocar mais castanha de caju, né, no shake. E essas outras aqui são muito caras. Pra mim, por enquanto, não tem condição, não. Óleos saudáveis. Adicionar mais azeite de oliva. Como eu vou comer mais arroz e cuscuz temperado, consequentemente, eu vou consumir mais azeite. Abacate eu não me dou bem. Tipo, quando era criança, eu ficava vomitando. Não dá certo pra mim, abacate. E manteiga de amendoim ou de amêndoas. O amendoim, ele tem um problema que é um fungo que tem no amendoim. Então ele é prejudicial e pode causar até inflamação e alergia por causa desse fungo. E amêndoa tem um preço muito caro, é 110 o quilo, pra mim por enquanto não tem condição não. Sugestão de ajustes. Adicione mais leguminosas, feijão e lentilhas e arroz integral. Eu vou aumentar a quantidade de arroz e a quantidade de feijão. Aumente a quantidade de castanhas, caju, amêndoas, nozes e oleaginosas. Vou aumentar a quantidade de azeite, porque vou comer mais comida. E a quantidade de castanha também. Inclua fontes de gordura saudável, como abacate, azeite de oliva e óleo de coco. Óleo de coco é gostoso, viu? Fica aí no radar para eu comprar também. É caro, mas só que depois eu compro um dia. Aumente a quantidade de frutas para suprir a necessidade de carboidratos. É interessante, boa ideia. Talvez melancia, né? Melancia tem muito carboidrato. Esses ajustes vão te ajudar a atingir os números ideais de macronutrientes sem precisar mudar muito sua alimentação atual. Se precisar de mais detalhes ou sugestões, só avisar. Como você pode perceber, eu ainda não estou consumindo a quantidade ideal de coisas que eu preciso consumir para poder ganhar uma massa muscular. Mesmo assim é interessante porque eu consegui ganhar 2 quilos, mesmo não me alimentando tão bem como deveria ser. Mas só que agora eu já sei que eu preciso melhorar tanto a quantidade de carboidratos como a quantidade de proteínas.
outra quantidade de gorduras. Eu preciso aumentar a quantidade de calorias que eu estou ingerindo. Então, foi muito bom esse bate-papo aqui com o ChatGPT, porque além de eu saber como eu posso melhorar, eu também estou te ajudando a você melhorar também a sua alimentação e o que você pode acrescentar na sua dieta para ganhar massa muscular. E se você, assim como eu, também está nessa busca por ganhar massa muscular, eu te peço para você se inscrever aqui no canal, porque aí você vai conseguir acompanhar a minha evolução e também vai poder ver outros conteúdos que eu vou trazer aqui para você com muito carinho. Então se inscreve aqui e vai. E agora é uma parte bem legal aqui do vídeo, que eu leio alguns comentários aqui de algumas pessoas que deixaram aqui no meu canal. O Elker, ele falou: mano, você é magro, não adianta fazer muitas repetições, você precisa de hipertrofia, bastante carga, pouca repetição. Faz sentido mesmo, o Elker. É verdade. É porque assim, como eu ainda sou iniciante, aí é por isso que eu tô pegando cargas menores, para poder eu ir evoluindo de pouquinho em pouquinho. Eu inclusive já até vi em alguns vídeos de canais grandes que o que conta é a quantidade de repetições multiplicado pelo peso e multiplicado pela série. Por exemplo, se eu faço 10 repetições com 10 quilos, eu tenho 100. E se eu faço 3 séries disso aí, eu tenho 300 quilos levantado. Dá o mesmo do que se a pessoa fizer, por exemplo, 3 séries com 2 repetições de 50 quilos. Porque 50 quilos vezes 2 dá 100, vezes 3 séries dá os mesmos 300. Então vai variar de acordo realmente com se a pessoa estiver iniciando ou se a pessoa já for mais experiente. No meu caso, que eu estou começando agora, eu prefiro pegar pouco peso e fazer uma quantidade de repetições maiores. Mas vai variar de pessoa para pessoa isso daí. Mas muito obrigado pelo comentário, Elker. Foi muito importante aqui para gerar engajamento aqui no nosso vídeo. Além disso, o Felipe Totti Design falou algumas coisas aqui. Teve até um pouco de bate-papo aqui entre a gente. Ele falou: cara, eu tenho 2 meses de academia, mas eu tô malhando A e B. Um dia eu treino só perna e no outro as outras partes do corpo. Porque sinto que mesmo malhando até falhar, eu não sinto dor no outro dia nos músculos sem ter perna. Então, tô pensando em mudar até sentir doer os músculos no dia seguinte. Eu ouvi uma vez uma pessoa falar sobre isso. Meu músculo do braço tá crescendo porque eu tô pegando dicas de execução com o personal trainer. Mas eu mesmo montei o meu treino. Ou seja, ele fez por conta própria, né? Aí eu respondi: bom dia, Felipe, tudo bem contigo? Muita gratidão pelo comentário, meu amigo. Seja muito bem-vindo ao canal. É verdade, viu? Treino A e B é uma boa opção, porque a pessoa consegue evoluir a quantidade de pesos mais rapidamente, dependendo da estratégia utilizada. No meu caso, eu ainda não percebi nenhum aumento tão significativo, porque escolhi começar com pouca carga, para ter uma evolução gradual. Mas é um processo, né? É exatamente o que eu falei agora há pouco, que eu vou pegando pouquinha carga e vou evoluindo aos poucos, para poder a gente não ficar tão quebrado assim, digamos. Nesse caso de sentir dor no dia seguinte, acredito que quando a gente pega a prática, a tendência é doer pouco mesmo. No teu caso, que já está com 2 meses, teu corpo já está bem adaptado aos treinos. Talvez seja interessante mudar o treino e colocar uma carga maior para testar. Bem, nesse caso aqui, o que eu quis dizer para ele é que quando a gente tem um treino por muito tempo, o corpo acaba se acostumando e no final das contas acaba evoluindo menos do que poderia se tivesse trocado de treino. Foi por isso que eu sugeri ele trocar de treino. Realmente, o fato de ficar doendo significa que o músculo está crescendo devido à inflamação causada nas microfibras dos músculos. Faz muito sentido. É exatamente isso. Porque quando a gente malha, os nossos músculos eles são desgastados por causa de microlesões que são causadas nele. E é justamente essas microlesões que faz ele crescer. Realmente é bem interessante ter um personal trainer. A pessoa fica mais segura. Parabéns pelo foco e perseverança. Vamos evoluir juntos. Aí ele respondeu: verdade, mano. Eu tô buscando mais informação. Até no ChatGPT eu tô indo. E é justamente o que eu usei hoje nesse vídeo, o ChatGPT, para poder guiar a nossa jornada, né, na questão da alimentação. E tive essa resposta, de aumentar a carga. Porém, focando mais em toda a dinâmica do exercício, para não pegar muito peso e não fazer o exercício corretamente. Valeu, tamo junto. É aquilo, né? Que não basta apenas a questão de ser muito peso. Também tem a questão de fazer o exercício corretamente. Mesmo que seja com peso menor, se a pessoa conseguir fazer ele corretamente, tem mais chance dela conseguir hipertrofia, na minha opinião, né? Aí eu respondi: informação é tudo mesmo. Pois é, tem isso mesmo.
Não adianta apenas aumentar o peso. Realmente precisa fazer exercício bem executado para evoluir bem e evitar lesões. É justamente o que eu falei aqui agora há pouco. Eu não citei essa parte das lesões, mas essa parte das lesões é muito importante. Porque às vezes a pessoa faz o exercício de qualquer jeito e acaba se contundindo, sentindo dor. Por quê? Porque não teve atenção na hora de fazer o exercício. Outra coisa muito importante é fazer alongamento antes e depois do treino, para evitar problemas com dores ou lesões. Essa questão do alongamento é muito importante, porque a tendência é se a gente não alongar com o tempo, é a gente acabar contraindo lesões, dores no corpo. Então é um pouco chato, mas é muito importante a gente alongar antes e depois do treino. Sem contar a alimentação e hidratação, que precisamos cuidar também. Essa questão da hidratação é importante até te dizer, porque no meu caso específico, eu tô tomando 4 litros de água por dia, tô tomando 1,5 litro daquele shake que eu falei, shake proteico, e mais 500 ml de um suco que eu faço de acerola com limão, que é para proteger a minha imunidade. Porque a acerola e o limão são frutas ricas em vitamina C. Eu até esqueci de dizer pelo ChatGPT que eu ingiro isso aqui, mas é porque é até um pouquinho, né? Que talvez nem faça tanta diferença. Mas é importante isso para a questão da imunidade. É muita coisa, mas com determinação e disciplina chegaremos lá. Um abraço, meu amigo. Aí ele não respondeu mais. Outra pessoa que comentou foi o Genetides. Ele falou: boa, mano, parabéns, 6 semanas já. Ele comentou isso aqui no meu vídeo no dia 1, quando eu completei 6 semanas de academia. E eu tô percebendo que eu tô com mais energia, tô com mais disciplina. E é muito importante isso, porque a gente vê, mesmo que pouco, mas a gente vê uma evolução. Aí eu respondi: olá, Genetides, bom dia, tudo bem? Gratidão pelo apoio, meu amigo. Seja muito bem-vindo ao canal. Vamos evoluir juntos. E o Wellington Jones comentou: leva meses, amigo, para crescer. Os músculos vão se renovando com os meses, mas o resultado vem. O principal é a alimentação e ingerir 2 gramas de proteína por quilo seu e beber muita água e descansar bem. Ele falou uma coisa muito importante aqui, que é a questão do descanso. Realmente é muito importante a gente descansar. É justamente no descanso que o músculo cresce. Aí eu respondi para ele: olá, Wellington, boa tarde, tudo bem? Gratidão pelo comentário, meu amigo. Realmente leva tempo mesmo, tô descobrindo na prática isso. Justamente, né, eu consegui 2 quilos nessas 7 semanas. E como você pode ver, né, eu não tô me alimentando direito, tô me alimentando menos do que é pra ser, mas eu já consegui evoluir alguma coisa, né? Então já é uma vitória. Mas é assim mesmo, tudo na vida leva tempo para acontecer. Precisamos ter paciência e seguir firme. Muito importante essa questão da alimentação, da hidratação e do sono. Atualmente estou comendo 1,5 kg de comida por dia e bebendo 4 litros de água, além de 1,5 litros de um shake proteico. De pouquinho em pouquinho chegaremos lá. Seja muito bem-vindo ao canal. Vamos evoluir juntos. Aqui eu falei pra ele justamente o que eu te contei agora há pouco, né? Só não contei sobre a parte do suco que eu tô fazendo. Aí ele respondeu assim: você tem de comer coisas ricas em proteínas, amigo. Não adianta comer muito. Tem de comer com qualidade. Depois você pesquisa os alimentos mais ricos em proteína. E se, por exemplo, se você pesar 50 quilos, você tem de ingerir 100 gramas de proteínas. 2 gramas de proteínas por quilo que você tem. É mais ou menos o que o ChatGPT falou agora há pouco pra nós. Que ele disse que eu preciso de mais de 100 gramas de proteína, porque eu tenho 74, né? Então ele gira ali por volta de 140 gramas que eu preciso de proteína. É verdade, Wellington. Tô comendo feijão, arroz, cuscuz, castanha, aveia e proteína da Growth. Gratidão pelas dicas, irmão. E o Douglas também comentou aqui. Ele falou: só fui notar mais resultados em 4 meses. Agora eu tô quase pulando pro 5º mês. O segredo é que cada corpo é diferente. Só confie no processo. É verdade, viu? Realmente, cada corpo é diferente. Tem aquele corpo que é mais magro, tem um corpo que é mais cheio, tem aquele corpo que é meio termo. Chama até de ectomorfo, mesomorfo, endomorfo. No meu caso, eu não sei qual é o meu tipo, não. Só vai uma pessoa especialista para dizer. Aí eu respondi para ele: olá, Douglas, boa tarde, tudo bem? Gratidão pelo comentário, meu amigo. Eita, 5 meses. Parabéns pelo foco, perseverança e disciplina. Realmente devemos respeitar o processo e saber que tudo na vida leva tempo e dedicação para a gente conseguir. Sucesso na jornada e vamos evoluir juntos. É aquilo que eu também disse, né? Tudo leva tempo. Não é de hora para outra que acontecem as coisas na nossa vida. A gente tem que ir de pouquinho em pouquinho que um dia a gente chega lá. E aí a Eunice comentou: também iniciei, tô desde janeiro.
Eu vou na hora do almoço, mas mesmo assim tem gente, mas dá pra malhar. Aqui ela tá comentando sobre a Smart Fit, porque eu treino na Smart Fit, né? E aí eu sugeri pra uma outra moça que comentou no meu vídeo pra ir ou de manhã ou na hora do almoço pra academia Smart Fit, que é a hora que tem menos gente. Porque normalmente os horários de pico é ali por volta de 5 a 7 horas da noite, que o pessoal sai do trabalho e vai treinar. Por isso que ela falou isso aqui. Aí eu disse: olá, Eunice, boa tarde, tudo bem? Gratidão pelo comentário, minha amiga. Parabéns pelo foco e determinação. 3 meses já é um marco importante, muita disciplina. É verdade, viu? Muitas pessoas aproveitam o horário do almoço para ir treinar. Se você conseguir antes do trabalho, talvez tenha menos gente. Sucesso na jornada e vamos evoluir juntos. É aquilo que eu disse sobre a Smart Fit. Realmente, de manhãzinha, é o horário que tem menos gente. Então, se você que está me assistindo treina no Smart Fit e enfrenta esse problema de ter muita gente, vai mais cedo porque você vai ver que tem bem menos gente e vai ser bem melhor a sua experiência de treino. E a Ximena comentou: foque em metas físicas. Exemplo, fazer 10 barras. Coloque flexão, paralela e barra fixa nos seus treinos. O resultado é muito bom. Aí eu respondi: olá, Ximena, boa tarde, tudo bem? Muita gratidão pelo comentário e pelas dicas. Seja muito bem-vindo ao canal. Vamos evoluir juntos. Eu vou agradecer também aqui por vídeo. Muito obrigado, Ximena, pelas suas dicas. É muito importante realmente a gente ajudar um ao outro, né? Contribuir com a melhoria do próximo. Depois eu vou fazer umas anotações pra, quem sabe, eu botar em prática o que você me sugeriu. Muito obrigado mesmo. E se você, assim como esse pessoal, gostaria de comentar alguma coisa pra gente se conectar ainda mais, comenta aqui embaixo, qualquer coisa que você quiser. Você viu que teve gente que me deu dicas de treino, outras pessoas que deu dica de alimentação, outras pessoas que contou sua história, que tá começando a academia agora. Comenta aqui embaixo, que eu gostaria muito de saber a sua história. E a gente vai conversando e vai se tornando mais próximos e vamos ficar ainda mais conectados. E se você quiser continuar acompanhando a minha evolução, eu vou te pedir para você se inscrever aqui no canal, pois isso vai ajudar bastante a gente crescer ainda mais a nossa comunidade. Então se inscreve aqui e vai. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.